Veio do Nepal a viajar? Esta história que te vou contar. Um rei justo e caridoso governava o seu país, assegurando que os seus súbditos tivessem a melhor vida possível. O rei, inclusive, costumava enviar alguns espiões para passear pelo reino para perceber como é que as suas gentes viviam. Ele próprio também se costumava disfarçar e durante a noite ia visitar as ruas e a povoação para sentir melhor o que é que cada um precisava. Certo dia, o rei, ao passear nas suas incursões durante a noite, apercebe-se que é um bando de ladrões que está a preparar um assalto. O rei, indignado com aquela situação, porque não queria que tal acontecesse no seu reino, resolveu enfrentar aquele bando de ladrões. Só que ele esqueceu-se que ele era apenas um e eles eram muitos. A sorte do rei, contudo, era que ao mesmo tempo estavam a passar 5 jovens que, apercebendo-se daquela situação, rapidamente se juntam até ao pé do rei, que eles não sabiam que era o rei porque estava disfarçado de homem simples, e resolveram ajudá-lo. O rei, e com a ajuda dos jovens, conseguiu levar o bando de ladrões até aos soldados da Casa Real e assim conseguiram libertar o reino daqueles ladrões malvados. Os jovens, preocupados com a segurança daquele senhor que tinha tentado enfrentar com tanta bravura aquele bando de ladrões, apressaram-se a dizer que o levariam até a sua casa. Mas o rei, assustado porque não queria que descobrissem que ele estava disfarçado e que ele era sim o rei, disse que não era preciso, porque num reino onde haviam sempre jovens que ajudavam quem estivesse só, não era preciso ter medo. E então o rei rapidamente se foi embora, mas ficou à espreita para perceber onde é que cada um daqueles 5 jovens vivia. No dia seguinte, os jovens receberam cada um em suas casas um convite para visitar o Palácio Real. Eles não queriam acreditar que tal estava a acontecer. Alguns deles até ficaram receosos, com medo que alguma coisa tivessem feito. Ainda assim, juntos, foram até ao palácio. Quando lá chegaram, não queriam acreditar que aquele senhor que tinham ajudado na noite anterior, afinal, era o seu rei. Felizes, o rei rapidamente se prontificou a dar um abraço a cada um deles e a dizer-lhes que estavam eternamente agradecidos pelo que tinham feito. O rei até resolveu conceder a cada um desejo. Os jovens não queriam acreditar que tal estava a acontecer, mas ainda assim, o primeiro disse: "Bom, minha casa é pobre e ela precisava de alguns arranjos. E então o rei: não há problema, eu ordeno que tenhas uma casa nova." E assim foi. O segundo jovem ficou a pensar. Ele lembrou-se que tinha estudado tanto, mas que não conseguia ainda ter um emprego adequado àquilo que tinha estudado. E então o rei resolveu dar-lhe um posto de trabalho na Casa Real. E assim ele começou a trabalhar. O terceiro jovem, pensativo, resolveu dizer que realmente a sua família era pobre e precisava de um bocadinho de dinheiro para criar um pequeno negócio de família. E o rei rapidamente se prontificou a dar capital suficiente para que aquela família pudesse ter o seu negócio. O quarto jovem, também ele pensativo, disse que morava um bocadinho distante do reino e que a sua aldeia, até lá chegar, tinha uma estrada muito má, em muito mau estado. E o rei assim fez, arranjou a estrada. O quinto jovem, e o rei aguardava ansiosamente pelo desejo para saber o que é que o quinto jovem queria, estava muito receoso e disse: "Eu gostaria de lhe pedir apenas uma coisa, mas estou com algum receio de o fazer." E o rei disse ao jovem: "Não há necessidade de teres medo. Diz-me rapidamente o que é que tu queres e eu concederei esse teu desejo." O jovem disse que queria apenas que todos os anos o rei o fosse visitar. O rei estranhou tal pedido e os outros 4 amigos acharam que ele tinha enlouquecido. Apenas uma visita. Mas o rei, assim decidido, assim concordou com esse desejo. Entretanto, os jovens foram-se embora e aí é que começou a pensar: ora, para visitar um jovem, eu não posso ir a uma casa qualquer, ora, eu sou um rei. E então, o Estado resolveu dar uma casa a esse jovem. Depois também ficou a pensar que, para sustentar uma casa, nomeadamente com tantos empregados dignos, para realmente depois poder receber o rei em sua casa, o jovem deveria receber uma quantia mensal para poder sustentar a casa. O rei continuou a pensar: ainda assim, não sei se poderei visitar a casa deste jovem. Ele não está a trabalhar. Então foi assim que decidiram dar também um trabalho ao jovem na Casa Real.
Estava quase a chegar o dia em que o rei finalmente iria visitar o jovem à sua casa, quando se percebeu que não ia poder visitar um estranho. E então o primeiro-ministro do reino resolveu dizer: se casássemos o jovem, que afinal até é bastante inteligente, com uma princesa, já não haveria problema. O rei, que começava a achar muita graça àquele jovem, que afinal era muito esperto, resolveu casar a sua filha com o jovem. O jovem ficou encantadíssimo e adorou a ideia. E assim foi. O rei casou a sua filha princesa com esse jovem. O jovem agora tinha uma casa nova, tinha um trabalho novo e tinha uma esposa princesa. E assim foi. Um jovem que apenas tinha pedido uma pequena coisa, que afinal recebeu tudo aquilo que não tinha pedido. Segue o próximo episódio das Histórias do Mundo e continua a viajar com as BLX.